Muito bem, começando o primeiro episódio especial da Copa do Mundo 2026 do Mente Esportiva. Eu já tenho aqui os meus queridos amigos Emerson Soares e Tiago Ferraz. Essas belezuras do Mente Esportiva vão ser bancada fixa aqui junto comigo. E a gente vai falar bastante sobre seleção brasileira, sobre as decisões do Mister, sobre Menino Ney e debater sobre como é que vai ser o rendimento da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estou muito empolgado com essa nova temporada do Mente Esportiva. Espero que seja uma retomada, não só da Copa, mas que a gente siga aí durante o ano sobre futebol, falando sobre outros assuntos, traga várias temáticas, porque eu tenho certeza que não vai faltar resenha, não vai faltar bate-papo e também não vai faltar assunto, né? Meu parceiro Emerson, seja bem-vindo mais uma vez ao Mente Esportiva. Valeu, parceiro. Tamo junto de novo, né? Mais uma temporada. É que nem série agora. Agora é só renovando as temporadas. E estamos aqui, né, para resenhar mais uma vez, falando também, né, de fatores psicológicos que, claro, né, podem interferir no rendimento dos atletas, mas com aquele tom, né, de humor, de resenha, de provocação também, de vez em quando é necessário, né, tiração de onda. Estamos aqui mais um ano. Tamo junto. E o Tiagão, que para conseguir vaga na agenda dele, parceiro, é difícil, viu? É difícil, mas conseguimos trazer o homem aqui, contratar. Tiagão, bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite. Desculpa aí pela voz, acabei de chegar direto de Macapá. Estava no campeonato Norte-Nordeste de basquete, mas a paixão principal é o futebol, coisa de infância. E vamos discutir aí sobre muita coisa bacana. E acho que a coisa mais significativa da Copa é que ela é muito nostálgica, né? A gente lembra de fases da nossa vida e que vão voltando no momento de acompanhar os jogos. E acho que a Copa ela é muito mais que o futebol. A Copa, eu acho que ela é um paralelo a mais do futebol. Até se divide, né? O jogador que é bom na Copa e bom no futebol comum, ou o cara que é muito relevante no esporte, mas na Copa ele não brilhou. Então, vamos debater para mim, o maior evento esportivo da humanidade. Eu sei que a Olimpíada é muito maior em termos de disputa, mas as histórias da Copa são mais marcantes. Agora, isso que o Tiagão falou, né, mas é muito interessante, que tem jogador que a gente lembra dele em Copa do Mundo, especificamente. Ele não sabe nem qual foi a história dele nos clubes, não sabe nem por onde ele passou direito, sabe ali de lampejos, de situações, de títulos, alguma coisa, mas o cara... Você tá falando do Ochoa e do James Rodrigues, né? Também, o próprio Klose, o artilheiro da Copa do Mundo, nós lembramos muito do Klose por conta de Copa do Mundo. Eu não sei nem por onde claro. jogador. Onde é que o Klose jogou, hein? Eu sei porque eu falo do Klose, porque ele é um dos principais jogadores em termos de fair play. Então ele é muito correto dentro de campo, então eu uso ele na escola. O Klose jogou na Lazio, jogou no Napoli e jogou... Qual é aquele time de verde que o Grafite foi campeão? É o... Wolfsburgo? Wolfsburgo. Ia dizer Werder Bremen, mas é o Wolfsburgo. Jogou nesses clubes aí. Então, você estava falando sobre Copa do Mundo, e aí se você for pegar, hoje nem tanto, mas antes a imprensa era muito bairrista. Mas eu sou de São Paulo e eu cresci ouvindo que o Tafarel era frangueiro. E eu tinha certeza que o Tafarel era frangueiro porque a mídia paulistana fazia um lobby muito grande para Zete ser o goleiro da Copa. Sim. Então era crítica no Tafarel, e o Tafarel tomou um frango horrível lá na Bolívia. E Tafarel sempre foi impecável na seleção. Eu nunca vi Tafarel pegar bem fora da seleção. Não. Mas eu nunca vi ninguém ser tão bom na seleção quanto Tafarel. Então, ele é um jogador de Copa, ele é um jogador de seleção, pô. Maiores goleiros da história do Brasil, Tafarel. Por causa das Copas. Eu lembro do Tafarel falando muito no Atlético Mineiro. Não sei se você lembra disso, mas no Atlético Mineiro, o Tafarel era um goleiro extremamente instável. Não passava confiança nenhuma. Tafarel acho que jogou na Turquia, não foi?
Ou na Turquia? Galatasaray ou Fenerbahçe? Não lembro Não, agora. eu não lembro exatamente qual, mas um dos grandes. Mas ele não tem história boa fora do Brasil também, não. Eu acho que ele jogou um time pequeno da Itália também, né? Mas Tafarel, fora do Brasil, também não tem história legal, não. Agora, na Copa do Mundo, realmente Tafarel era de um outro nível. Eu até vou acrescentar, não sei se vocês vão lembrar, mas alguns jogadores também, a gente vai chegar na Copa de hoje, né? Mas alguns jogadores tinham várias críticas. Quem não lembra do Rivaldo que só joga em times, mas na seleção ele não joga? Ei, vamos lá, o mente esportivo agora está mais sofisticado, viu? Já estou aqui olhando aqui nos dados. Tafarel jogou no Internacional de 85 a 90. Depois ele jogou no Parma de 90 a 93. Depois ele jogou no Reggiana da Itália de 93 a 94. Depois ele jogou no Galo de 95 a 98 e ele encerra a carreira no Galatasaray de 98 até 2001. E aí você vê, né, Thiago? 94 ele estava onde? Ele estava no Reggiana da Itália. Reggiana da Itália. E era o nosso goleiro titular, viu? E detalhe, se você for olhar pelo histórico, ele saiu do Parma e foi para lá. Então, ele caiu de nível na Itália. Exatamente. E aí, se for puxar uma bola, já vamos para a polêmica. Mas aí eu te pergunto o seguinte, pergunto para os dois, né? Mas o Tafarel, quando chegava na seleção, pelo menos ele passava confiança. Pelo menos eu tenho essa lembrança. Sim. O Alisson, vocês têm essa confiança dele como goleiro da seleção? Mas esse é o ponto. Alisson ele é treinado por quem? Pelo Tafarel. E como que o cara que é técnico de goleiro da seleção não vai convocar o cara que ele treina? Mas aí tem um detalhe, Tiagão. É complexo. Não dá para ser treinador de goleiro de um clube e da seleção. Faz sentido totalmente a tua consideração. Mas tem uma escassez de goleiro. Você fala assim, beleza, tá tendo uma panelinha ali, chamou o cara que ele treina. Mas não é unanimidade que estávamos desejando que estivesse com o número 1 da seleção brasileira. A gente não tem. Não. Hoje não temos um goleiro que você diga assim, esse é o goleiro da seleção. Não tem. Pra você ter uma ideia, eu acho que foi em 94, a Copa que no Brasil, o Júlio César foi convocado e nem clube ele tinha. Ele foi convocado e ele estava sem clube. Aliás, é bom até a gente pesquisar isso, porque ele precisava estar vinculado a algum clube para poder ser convocado, e aí parece que ele foi ali para o Queen's Park Rangers, alguma coisa assim. 2014, eu acho, né? Para poder ser convocado, porque ele estava sem clube durante um tempo, mas ele era o goleiro de confiança da seleção brasileira. E aí tem outro detalhe que o Júlio César, ele não ganhou nenhuma Copa, mas ele passou ali 2, 3 ciclos como um goleiro unanimidade. Ele era o melhor goleiro do Brasil e teve uma época que ele era o melhor goleiro do mundo, né? Eu acho que ele foi considerado o melhor goleiro do mundo. Mas agora nós não temos essa figura que a gente pode dizer assim, não, era para estar aquele lá no lugar do Alisson. Quem era para estar lá? A questão é essa. Não, e aí você vê, né, Rafa? E é um goleiro que tá vindo de contusão, né? Será que ele tá se sentindo confiante também, né, para chegar e assumir a camisa 1 da seleção? Né? A temporada dele não foi tão legal assim também, né? Fazem 3 temporadas que ele não é relevante. Exatamente. 3. E aí a sensação que eu tenho é exatamente essa. O Brasil hoje não tem um camisa 1. Vai Alisson porque ele é o que tá aí. Vamos lá, né? Você vê, os outros 2 goleiros foram cogitados 1000 possibilidades, né? E o goleiro a torcida da Turquia quer matar o Ederson, né? Quer matar o cara, né? Quer matar o cara lá. Eu quero e Everton também... Não, é só para dizer que estamos aqui no Mente Esportiva fazendo uma captação da imagem do YouTube do Redcast, que
que transmitiu agora há pouco o treino da seleção brasileira. E uma coisa assim que eu queria trazer também para o debate é o seguinte: tem algo diferente acontecendo nesse ano, que essa seleção brasileira ela carece de medalhões. Ou seja, nós temos ali o Vinícius Júnior, que ganhou uma ascensão no cenário nacional. Para quem já acompanhava futebol, beleza, todo mundo sabia quem era o Vinícius Júnior. Mas muita gente passou a conhecer o Vinícius Júnior por conta da Virgínia. Isso é fato. A turma que não acompanha futebol passou a conhecer o Vinícius Júnior por conta do namoro com a Virgínia. Ok? Dito isso, a gente leva em consideração que essa seleção ela não tem muitos medalhões. Em outras Copas, a gente via uns caras ali que a gente sabia que estava há muito tempo, era figurinha carimbada em todas as convocações. A gente já sabia quem era o time do Brasil. E nessa, muitos rostos desconhecidos. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: isso é bom ou é ruim? E eu só pergunto isso por conta do jogo que teve contra o Panamá no Maracanã. Que eu vi uma torcida empolgada com a seleção brasileira, apesar de não ter os medalhões. Eu não sei se isso agora a gente tem que repensar sobre identificação com a seleção brasileira, porque sabe aquela coisa do patinho feio? Eu estou achando que a seleção brasileira tá indo para essa Copa um pouquinho assim, da gente torcer para o mais fraco, da gente olhar para a nossa seleção e dizer assim: meu irmão, esses caras não são os melhores. Esses caras não estão chegando lá com sapato alto, esses caras estão chegando lá com pompa de campeão. Eles sabem que eles não são. A começar pelo Ancelotti, não está com cara de quem está chegando lá achando que vai ganhar a Copa do Mundo. E eu acredito que isso está causando uma identificação com o torcedor, sabe? Eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu estou começando a achar que a gente está criando uma identificação com essa seleção justamente por a gente não conhecer muito desses caras. De achar que eles estão ali para realmente ir atrás do prato de comida e tentar fazer com que essa Copa seja o mínimo digna para o Brasil. Não sei se é devaneio da minha cabeça, mas eu queria a opinião de vocês. Eu não tenho identificação nenhuma. Eu não tenho. Claro que eu vou torcer, Brasil, vamos torcer, mas eu não tenho identificação por essa seleção. Sinceramente, a única pessoa dessa seleção que me traz identificação é o Endrick. Mas o que seria causar identificação, Tiagão? Como é que se constrói uma identificação? Ronaldo não babava ovo de Romário. Rivaldo não era fã de Kaká. Era um monte de cara boleiro. Como esses caras estão dominando a Europa e estão chorando para Neymar voltar machucado? Eu acho que falta personalidade. Sinceramente. Personalidade falta um bocado. Esse é o processo. Esse é o processo. A Rafa. Eu quero que o Neymar fique bom para vir lutar por posição, porque aqui ele não tem vaga garantida, não, porque aqui tem 10 leões brigando. Eu sei que é uma geração que nunca ganhou nada, eu sei que com a seleção, eu sei que é uma geração completamente diferente, mas por isso que não gera identificação. Não gera identificação. Não estou dizendo que Neymar não tinha que estar convocado. Numa lista que tem que ter 29, ele tinha que estar. Mas não jogadores implorando para ele estar lá e que ele é importante. Era para o menino que não foi convocado estar puto, xingando ele. Uhum. Em outros tempos, quem não foi convocado era para estar... Concordo. O Hugo. Era para o Hugo colocar no Twitter dele: que bagaça é essa? O cara nunca foi convocado e vai para a Copa. Pô. Dá uma de Rony Rústico. Rony não, como é o lateral que se naturalizou agora, grego, jogou no Flamengo. Caramba, esqueci o nome dele agora. Rodinei. Ok. Eu tô aqui, Ancelotti. Exatamente. Você perdeu sua chance, agora eu não sou um grego. Mas assim, eu acho que isso faz parte do esporte, pô. Eu acho que Sim. isso faz parte do esporte. É o novo querendo derrubar o velho positivamente, pô.
Sai da frente, a nova geração chegou. Aí aquela coisa, né, Thiago, Rafa? Os medalhões, como você mencionou, eu só consigo pensar, me corrija até se eu estiver errado, mas medalhão mesmo, tem 5 jogadores, certo? Alisson, goleiro, que, né, tá indo porque vai mesmo. Os 2 laterais que são reservas das suas equipes, né? Casemiro, que ok, e Neymar são os medalhões. Os outros caras. Eu só colocaria aí, de medalhão, só colocaria aí o Casemiro, o Alisson e o Neymar. Eu não acrescento os 2 laterais, não. É porque são caras que têm história na seleção brasileira, que já vem de ciclos, né? Mas assim, para mim não era nem para estar lá. Não tem protagonismo. A questão é essa. O Casemiro. Sim, mas o problema é exatamente esse. Os caras que têm, que estão lá na seleção, 5 que são os mais velhos, né? A gente não pode contar com 3. E um a gente acha que pode ser que entre ao longo das partidas em 15 minutos. Então, medalhão a gente tem Casemiro, que deve ser titular e provavelmente vai ser capitão. O resto não tem medalhão. E aí você diz assim, pô, mas o nosso atacante que foi convocado, o Igor Thiago, não é isso? Sim. Até mês passado ninguém sabia nem que era ele. O Endrick, a gente tá falando do Endrick porque o Thiagão é palmeirense assumido, né? E trouxe à tona o Palmeiras. Mas para quem não acompanha tanto o futebol, né? O Endrick estava meio esquecido. Não tem identificação, torcida não. Não tem identificação. Né? Você tem uma associação aí com o Vinícius Júnior, né? Também pelas questões de racismo. Mas quem gosta de futebol, essa seleção aí não tem essa identificação, não. Me desculpe, porque você vai dizer assim, não, mas nossos. Não, também não é não. Nossos atacantes. Não, tem um ou outro aqui, porque Rafinha a gente fala assim, não, joga bola no Barcelona, mas também é só no Barcelona. Vinícius Júnior joga bola no Real Madrid, mas é só no Real Madrid. Então, qual a identificação que a torcida brasileira tem com os caras que medalhões que, né, a gente pode discutir, ou os caras mais novos que a maioria do público em geral nem conhece. Eu estava até comentando com você, Rafa, uma senhora foi perguntar, ei, você acha que Neymar deveria ir para a Copa? A senhora faz, não, eu acho que não. Mas quem você levaria no lugar? Ah, não sei, não conheço ninguém. Então, que tipo de identificação é essa que o torcedor brasileiro está tendo com essa seleção? Eu tô com um pequeno probleminha aqui de... Você consegue me ver ainda, não é? Sim, normal. Sim. Tranquilo. Ok, deixa eu só... Muito bem. Eu pensei numa analogia. Só para ressaltar, eu estava pensando nisso. Se a Copa do Mundo é a Libertadores... Rafael sumiu. Não sei se continua gravando, acho que sim. Tá gravando, vai. Se a Copa do Mundo é a Libertadores desse ano... Eu saí e voltei, não foi? Foi. A Copa do Mas Mundo você me ouviu ou não? Eu não ouvi. Se a Copa do Mundo é a Libertadores, o Brasil é o Fluminense. Vamos lá. Eu vou... Gostei da analogia. É uma analogia que eu pensei. Copa do Mundo é a Libertadores, é os classificados. O Brasil é o Fluminense. Se for campeão, não é surpresa. Mas não está no bolo, não está no pote. Esse é o ponto. Que para mim as coisas podem mudar. Porque, veja, eu concordo com vocês. Não tem identificação. Os caras são baba-ovo do Neymar. Os caras pediram Neymar. O outro era para estar puta. Eu concordo. Eu não tiro uma vírgula do que vocês falaram. Só que o esporte ele tem uma capacidade de envolvimento muito forte e uma capacidade de
que a gente pode se surpreender. Porque essa seleção ela pode ir ganhando uma identificação. De que forma? Imagina esses caras entram lá no jogo contra o Marrocos. E a seleção brasileira vai bem e joga com raça. E o Douglas Santos resolve que faz um gol. O Igor Thiago faz um gol trombando com todo mundo. E o Brasil ganha de 2-0. A gente vai começar a olhar para essa seleção e dizer assim, cara, esses caras estão com sangue nos olhos. E aí vai para o segundo jogo. O Neymar já está melhor para jogar. Entra no segundo tempo. Tem uma falta lá, o Neymar crava. 1-0 Brasil. A gente vai para o terceiro jogo dizendo assim, cara, esses caras estão mostrando que eles querem ganhar essa Copa do Mundo. Vai para o mata-mata. 0-0 ali, complicado. Vai para os pênaltis e o Alisson pega 2 pênaltis e o Brasil... O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa seleção, por não ter tantos medalhões, ela pode gerar uma identificação durante a Copa do Mundo muito forte com o Brasil. Por quê? Porque não tem o salto alto, não tem a turma do deixa que eu resolvo. Ou eles decidem jogar uns pelos outros ali, ou não vai dar liga. Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui é utopia. Pode ser uma utopia, pode ser uma grande novela criada na minha cabeça, de que nada disso vai acontecer. Porque a tendência é que tudo dê errado. É a tendência. Esse time nunca jogou junto. Esse time não tem entrosamento. Esse time, tecnicamente, ele não é tão bom contra outras seleções mais fortes na Copa do Mundo. Essa é a tendência. O que eu estou querendo dizer para vocês é que pode dar liga, que pode dar certo. Rafa, qualidade baixa eu entendo a sua linha de raciocínio, mas assim, beleza. Mas você acha que isso não pode gerar exatamente um auto-engano, não? Porque assim, vamos lá. Marrocos, Hakimi, né? São os grandes jogadores, e o Brahim Dias, que é reserva do Real Madrid, que está até saindo do Real Madrid agora porque não teve aproveitamento, né? O que é que a gente espera? É ganhar do Marrocos. 1-0, 2-1, alguma coisa apertada. Aí tem Escócia, a gente nem conhece os jogadores. Certo? Uhum. Pode ser que chegue depois desses 3 jogos, dizendo assim, ganhamos os 3, ok, confiança lá em cima, ok. Na próxima fase, pode ser que a gente pegue Japão ou, não lembro agora quem é, né, que Noruega. Passando em primeiro, deve pegar Japão ou Noruega, enfim. 16 avos, beleza, ganhamos, ok, estamos forte. A partir das oitavas e quartas, é só pedreira. E quando eu digo essa pedreira, é o seguinte: França, Espanha, Argentina, Portugal, Alemanha. Você não acha que isso pode ser um risco, não? Não, a gente tá bem. Aí pegou a seleção forte, lá vai 3-4-0. Deixa o Tiagão falar. Então, eu acho que o principal problema da seleção é o volante, é quem dirige, pô. Cafu conta uma história que ele estava velho, pensando em aposentadoria, e Ancelotti chama ele para jogar no Milan. Ancelotti não é famoso por ter feito nada tático na vida dele. Ele reúne os boi velhos, ele acende o charuto no vestiário, ele conta uma história bonita e faz os caras jogar. Se essa seleção fosse a Itália, que não foi para a Copa com o Ancelotti, eu botava fé neles. Mas o Brasil é um monte de menino, sem expressão, e o Ancelotti, que é um cara que sabe falar com o boleiro. Por isso que eu não tenho tanta esperança. Esse discurso do superação, eu acho que o Ancelotti não sabe nem se trabalhar com isso. O Ancelotti a vida inteira só trabalhou com o contender. O Klopp era muito melhor para a seleção, que é um cara famoso por um ajuste tático, uma coisa refinada, um sistema baseado no outro. A gente tem uma tendência, eu não tenho fé nesse processo, porque quem é o último campeão mundial? O último campeão mundial é a França, né? A França. Último campeão da Copa? Argentina. Foi a Argentina, né? Quem era o técnico da Argentina? É o Scaloni.
que mudava o time de acordo com o adversário. Sim. A Argentina, sim, vestiu esse negócio seu, que você está falando, Rafael, da comoção, a humildade de mudar o time conforme o adversário, não ter Entendi. titular. Eu acho que o Brasil não vai ter isso. Eu acho que vai ter o sistema nosso é esse, quem jogar com a gente vai ser isso, porque a gente não tem essa variabilidade. Então, assim, eu acho que tá legal nesse debate, porque Rafael é o cara que tem a fé, eu sou o cara que não tem a fé. Por quê? É difícil, pô. Ele não é famoso por mudar um 3 zagueiro para 4 atacantes em Champions League, pô. Ele é famoso por reúne, acende o charuto, conta uma história bonita. Se você for ver o Ancelotti, para essa seleção, eu acho que ele veio num momento errado para o Brasil. Talvez ele tivesse que vir num momento de um ciclo mais experiente. Por isso que eu não tenho tanta fé assim. Mas vai que no mundo de Rafael, tá bom? Começa esse oba-oba, os caras começam a se engajar, mas eu não consigo ver uma cara. Eu vejo esses Também caras não, ganhando de Thiago. 4-0 do Marrocos e olhando para o banco. Quando o Neymar volta? E a culpa não é do Neymar, não, tá? A culpa é dos caras que estão esperando ele. Ô, Tá, Emerson, e emocionalmente, como é que você vê essa... Sei que a gente está longe, né? E tem a Marisa, psicóloga do esporte, que foi chamada, né, para estar ali junto com a seleção brasileira. A Marisa, inclusive, já fez outros trabalhos junto à CBF, trabalhos pontuais, sim, mas ela, me parece, tem a confiança dos diretores da CBF, tanto que foi chamada agora para a Copa do Mundo. Mas eu sei que, principalmente para nós, psicólogos, né, que acompanhamos sabemos a importância de que é estar lá para poder opinar com segurança, né? Uma coisa daqui, outra coisa é estar lá, acompanhando os atletas. Mas Sim, como é que sim, a gente sim. consegue, né, mesmo que de longe, ter um panorama de uma competição de tanta pressão para esse cenário agora da seleção brasileira? Como é que você avalia o aspecto emocional pré-Copa do Mundo do Brasil? Ok. Eu só queria, né, pontuar exatamente isso, né, Rafa? Primeiro é Marisa. Psicóloga do Grêmio, já tem, eu acho que 2 ou 3 temporadas, eu acho, alguma coisa assim, Rafa? Eu vou pesquisar aqui, mas vai lá. Tá. Faz um trabalho de, né, médio e longo prazo no Grêmio já, então uma psicóloga renomada, excelente psicóloga, né? Mas, primeiro é complicado de conversar falar sobre isso, porque é aquele negócio, né? Ela foi chamada agora, faltando um mês para integrar a comissão técnica, né? Então, mais uma vez, a seleção não tem um psicólogo na comissão técnica. Faltando um mês, como já aconteceu em outras Copas, né? Chama-se um psicólogo para integrar. Como se a gente conseguisse fazer algo de mágico em um mês. Né? Primeiro ponto. A gente sabe o que é que ela vai conseguir fazer? Não sei. Né? Não sei se a gente vai conseguir, se ela vai conseguir fazer essa blindagem, essa preparação psicológica, esse acompanhamento. Né? Porque da outra vez não era a Marisa, mas soltou um nome, a psicóloga foi até lá, fez alguns testes e voltou para casa. Então, primeiro tem que ver como é que está essa preparação. Segundo ponto existe uma pressão, e sempre vai haver, porque o Brasil ainda é o Brasil do futebol. Né? E as pessoas esperam muito da seleção brasileira. E eu não estou dizendo dos brasileiros. Né? Mas a imprensa de fora ainda espera muito dos brasileiros. Então, a gente tem que verificar como é que está chegando essa pressão, né? E como é que está sendo administrada, porque também não dá para ser oba-oba, né? Como foi na Copa de 2014, eu acho que era tudo, né? Faz de qualquer jeito. E também não dá para ser, Rafa,
como a seleção do Dunga, que a família não tem acesso, ninguém tem acesso, é só a gente aqui. O atleta também é social, né? Então a gente tem que pensar em todos esses contextos. Então, como é que está chegando essa pressão? Como é que está o nível de ansiedade? Hoje é terça-feira, o jogo do Brasil é no sábado, né? Como é que está o nível de ansiedade? O nível de atenção e concentração, né? Então tem vários fatores a serem analisados. E diante disso a gente fazer um trabalho ok, né? Mas eu queria só um minutinho, Rafa, só para fazer uma pontuação. Pode ser? Pode. Eu vou fugir só um pouquinho, tá? Que é o seguinte, e aí vocês me ajudem também. Essa semana agora, depois de amanhã, começa a Copa do Mundo. E todo mundo hoje está falando sobre fatores psicológicos que podem interferir no rendimento, né? Eu vi até outros colegas que não são da psicologia do esporte falando sobre fatores, né, podem interferir e tal. E eu acho massa essa discussão. Até trazer essa discussão aqui para o nosso conteúdo, eu acho massa. Mas nós três, né, somos aqui de Natal. O Rafa não mora mais aqui em Natal, mas já participou muito disso. E eu tenho um questionamento a fazer. Antes de todo mundo falar sobre Copa do Mundo, fatores psicológicos, né, na Copa do Mundo, aqui em Natal existe uma competição, que eu acho que nós três já jogamos, que chama-se Gerles, né? Então, antes de pensar em Copa do Mundo, escolas aqui em Natal, como é que está a preparação dos seus alunos, né, para o Gerles que começa daqui a 3 meses? Existe algum tipo de preparação? Né? Porque eu tenho um atleta que está jogando o primeiro Gerles, eu tenho um atleta que está jogando o último Gerles, que está nesse momento de despedida, né? Eu tenho atletas que são bolsistas, que se não tiverem um bom rendimento, né, podem perder a bolsa e voltar para uma escola pública. Então, antes de falar da Copa do Mundo, como é que está a nossa realidade aqui em Natal? Times daqui em Natal, né? Como é que está o acompanhamento dos seus atletas na categoria de base que estão saindo de uma cidade de 2, 3 mil habitantes, que vem para cá, para Natal, morar em alojamento, sem contato dos pais, sem um acompanhamento psicológico, sem nenhum tipo de preparação para isso? Então, assim, vamos falar sobre Copa do Mundo? Vamos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa realidade também? Na verdade, o acompanhamento do trabalho da psicologia e do esporte, né, ele, quando a gente vê isso acontecendo no profissional, talvez seja até menos problemático do que o que a gente vê na base, no que se diz profissional e na realidade é totalmente amador. E Emerson, eu tenho só um receio, né, se a Marisa não está sendo usada como escudo. Escudo? Como já foi feito outras vezes. Já foi feito outras vezes. Então, eu tenho só receio de que, se a seleção brasileira cair por conta de um destempero, de uma situação ali que nitidamente foi por um fator psicológico, esses caras usem a Marisa como escudo, de dizer assim, ela estava aqui, ela estava aqui, a gente tinha psicóloga, estava aqui a psicóloga aqui. A culpa não é minha. Então, assim, eu tenho muito receio que ela pegue essa bomba caia no colo dela. E a gente precisa alertar que ela não tem culpa de nada que possa acontecer ali relacionada a problemas emocionais da seleção brasileira, assim como a gente não poderia cobrar imagina se o treinador da seleção brasileira ele pegasse a seleção agora, nesse momento, tendo que lidar com tudo de última hora. Não é fácil. Meus queridos amigos, a gente já vai acabar nosso Mente Esportiva, essa primeira edição aqui, especial Copa do Mundo. Toda terça-feira estaremos divulgando um novo episódio do Mente Esportiva, para que vocês consigam acompanhar nossas opiniões, nossas polêmicas, nossas divergências, porque é isso que vai fazer o negócio dar certo. É o tempero da discussão, não é não, Tiagão? Então, beijos, viu, queridos? Um abraço. Considerações finais aí, rapidinho. Tá sem áudio, Tiagão. Tá sem áudio. Nada. Faz a tua, Emerson, por enquanto. Ok. Então, estamos aqui, né? Tiagão, Emerson, só para deixar a informação aqui que ficou no ar,
A Marisa está desde o início de 2024 no Grêmio. Então, 2 anos vai fazer. Tá 1 ano e 2 meio. anos. 1 ano e meio no Grêmio. Vai lá, vai lá. Ok. Então, assim... Oi? Não, vai lá, vai lá. Tá, beleza. Então, só considerações finais, né? Estamos aqui para mais uma temporada, né, do Mente Esportiva. Na expectativa desse primeiro jogo, vamos analisar, claro, vamos estar dando torcida, né? Mas vamos analisar, sim, os fatores psicológicos, vamos analisar como é que vai ser esse rendimento, né, da seleção brasileira. E aí, próxima semana, a gente vai discutir não só o futebol, mas também esses fatores. Valeu, tamo junto! Tiagão, só um instante que eu tô te vendo aqui, deixa eu ver se consigo fazer você voltar aqui. Boa, vai. Voltei? Sim. Voltou! Só para terminar, assim, voltando só aquele paralelo, né? Será que o Ancelotti quer ela lá? Boa pergunta. Será que Bom ela questionamento. tá lá porque isso é determinante. Se o treinador não acreditar... Sim. Mas eu vou dizer assim, para só levantar a bola para o resto da Copa, essa é a Copa que vai ser mais interessante, porque é a Copa que existe 1000 expectativas completamente diferentes. Então ela vai ser diferente porque a gente não sabe o que esperar. E aí fica um temperinho para a próxima, mas o Romário criticou um jogador que falou da seleção, não falou da seleção brasileira, e ele falou 5 estrelas, esse cara tem que respeitar. Desculpa, Romário, faz 20 anos que não dá nada. Então a nova geração não sabe. Então a gente vive um paralelo assim. 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, mas talvez seja o mesmo paralelo que a gente viveu antes da Alemanha. Quando eu era pequeno, eu ouvia falar que a Alemanha era boa, mas eu falava, não é não. Sim, perfeito, Tiagão. A nossa geração, eu acho, a gente tem a mesma idade próxima, a gente achava a Alemanha nada. Perfeito. Não, falam que é bom, mas não é bom não. Em 2002, a gente chegava na final contra a Alemanha, joga retrancado, não é bom não. Então eu acho que talvez a gente vai encarar desse Brasil, depois dessa Copa, dependendo do resultado, uma nova forma dessa seleção ser vista. Ou Real Madrid, a camisa pesa e a gente ganha mesmo assim, ou o novo normal. Vamos ver o que o Brasil será. Muito bom, muito bom. Já se inscreve no canal e continua nos acompanhando aqui. Mente Esportiva toda terça-feira. Valeu, queridos. Um abraço e até a próxima já, depois da estreia do Brasil. Valeu! Valeu!